Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, somos o Recanto Nerd. Hoje iremos falar do primeiro episódio do mangá, após a série do anime. Acompanhe nossos vídeos até o final, e fique por dentro de toda a trajetória do nosso herói de um soco só. Bora comigo! Após Garou ser sequestrado pelos monstros, Saitama derrotou a centopeia anciã. E para variar com apenas um soco. Na sede da Associação de Heróis, os executivos achavam inevitável a destruição da cidade, e desacreditavam também que ele seria capaz de destruir um corpo gigantesco como aquele. Pois afinal há muito tempo atrás nem mesmo o herói número 1, Blast, foi capaz de derrotá-lo, o deixando fugir. E tomam consciência que ele seria o único que poderia ter feito isso. E se consideram sortudos por terem ele do lado da associação. Pois creem que o feito de King foi épico. Preocupados com o caçador de heróis, após o fracasso de Silver Fang, eles decidiram que Garou não será mais classificado como humano e sim como monstro de nível dragão. Para o caso dele ressurgir no futuro, eles possam emitir um alerta adequado. Podendo então, enviarem heróis fortes o suficiente para o combate. Pois Garou sozinho consegue lidar facilmente com 3 heróis classe S. No entanto, eles não acreditam que Silver Fang tenha apego leve com Garou. Eles conhecem suas habilidades, levando em consideração que Garou foi severamente ferido. E contam com as habilidades do velho no confronto à associação de monstros. Em outro quadro, vemos que os executivos estão discutindo a respeito de Blast, achando ridículo que um herói de tão alto nível não seja convocado e não aceite ordens da associação. Dizem também que ele odeia a atenção, e que não dá nenhuma informação sobre o seu atual registro de herói. Mas reconhecem que ele tem valor o suficiente para receber o tratamento especial. Tendo a certeza que se a humanidade precisar dele, ele aparecerá. E é então que o Sr. Narink, revoltado, entra na sala dizendo: "É agora ou nunca. Vocês esqueceram que o meu filho foi sequestrado há mais de 24 horas. Eu investi muito dinheiro nessa associação, e agora que preciso de vocês, vocês não fazem nada." Então o comandante da missão de resgate pede um pouco de paciência e que entende a sua situação. E o explica que a prioridade é encontrar o esconderijo dos monstros para que eles possam obter sucesso no resgate. Quando surge Tatsumaki, Brilho Negro e Rei Porco. Tatsumaki diz ao comandante para parar de perder tempo fazendo planos. Pois iremos vencer. Afirmando ser mais forte. E que os monstros morrem de medo dela. Em outra sala, o Imperador Criança pede mais tempo para vasculhar os túneis gigantescos feitos pela centopeia anciã. Ele pede ao menos mais 3 dias, e os agentes dizem que precisa ser feito em 2. O Imperador pensa que com esse tempo ele nem vai conseguir dormir. Tatsumaki pergunta ao comandante se o esconderijo deles fica em algum lugar na cidade Z. Dizendo que se for é bem fácil, basta nivelar toda a cidade. E o comandante pede prudência. Pois é uma situação com reféns. E fala para não subestimar os monstros, pois eles são muito poderosos. Tatsumaki diz que está cansada dessa supervalorização aos monstros e pergunta se o motivo de reunir os heróis seria para discutir alguma estratégia. O comandante diz que na verdade o Cavaleiro de Metal, contra as ordens da associação, foi investigar sozinho a cidade Z no dia anterior, e diz também que ele foi por ter tanta confiança, pois nunca havia sido derrotado em combate, mas ontem à noite perderam sua localização, e assumiram que ele foi derrotado. Tatsumaki pergunta quantos heróis ainda faltam para reunir. O comandante diz que como os monstros deram um prazo de 3 dias, eles ainda têm um pouco de tempo. E que os outros heróis descansam do combate, e quando estiverem prontos, irão. Enquanto isso vemos que Homem Zumbi, que ganha destaque numa página só dele. Pois, em capítulos anteriores ele perseguia o Marechal Gorila, até que o mesmo foi derrotado pelo Gorila de Armadura. Então o Homem Zumbi decidiu persegui-lo na esperança de encontrar o esconderijo dos monstros. E por enquanto fica nisso. Então voltamos à associação. E vemos que Samurai Atômico e seus discípulos acabaram de chegar. Sendo recepcionados por Brilho Negro, que pergunta o motivo do cheiro forte de sangue.
O samurai responde que desde ontem estavam vagando por montanhas e cavernas, fazendo em pedaços todos os monstros que atravessassem o seu caminho, mas, infelizmente não conseguiram encontrar nenhuma base secreta dos monstros, apenas pequenos ninhos. Então ele é informado que terá que esperar um pouco, pois os monstros estão com refém e a base deles é localizada na cidade Z. E será enviado um grupo avançado após eles descansarem. E eis que Máscara Doce aparece, dizendo: achei que o time avançado seria formado apenas com membros da elite. Assim desmerecendo os discípulos do samurai, que pede um pouco mais de respeito ao mesmo. Pois isso não é uma colônia de férias e que não era para eles ficarem de sorrisinhos como um bando de tietes. Os subalternos irão cuidar dos subalternos dos inimigos. E que teriam muita sorte se eles não fossem aniquilados logo de cara. E que tomem cuidado para não serem capturados feito de reféns ou escudos humanos, pois os heróis iriam ter muitos problemas. Então o samurai pergunta ao Máscara Doce se ele irá também. E o Máscara responde que sim. Pois, estava ele em um show, cuidando da própria vida quando os monstros o interromperam. Samurai, rindo da situação, fala que seus discípulos são muito poderosos. E que irá mandá-los proteger a estrelinha assustada, quando chegar a hora. Máscara Doce diz não acreditar que ainda exista pessoas que duvide da sua força. E afirma que sua posição na classe A é apenas por conveniência, para impedir que qualquer heróizinho alcance a classe S. E diz ser mais forte que o samurai. Samurai enfurecido ri de sua cara. E antes que o desafie, um de seus discípulos pede para o seu mestre controlar a raiva. Quando o cenário é mudado, vemos Puripuri perguntando ao diretor do presídio se ele iria deixá-lo sair numa boa, como cidadão de bem. O diretor responde que suas saídas são ilegais, mas que a atual situação requer medidas extralegais. Embora ele não suporte que a Associação de Heróis lhe dê tantos privilégios. E como dessa vez, um único gato monstro tirou a vida de vários membros de sua equipe e transformou vários prisioneiros em monstros e os levaram dali, ele gostaria muito que Puri vingue seus mortos e que traga de volta os prisioneiros. Pois sabe que lá fora ele não é somente um herói, mas também um líder dos presos. Puri gosta da ideia de vingança, dizendo que vai fazê-lo pagar pelo que fez enquanto ele estava fora. E antes que ele saísse, um dos presos pede para que espere, e o entrega um suéter que fizeram para ele. Ele agradece, dizendo que agora está com mais confiança para a luta. E para vocês que chegaram até aqui, se inscreva no canal, e deixem o seu like. Compartilhem com os amigos, pois isso ajuda muito o nosso canal a crescer, e produzir mais conteúdos especiais para vocês. Não se esqueçam, pois isso faz nosso trabalho valer a pena. Então voltando ao Imperador Criança, que diz aos agentes que perde a concentração com eles o encarando, e pede que eles saiam da sala por um tempo, e que quando tiver algum resultado ele os informará. Assim que os agentes saem da sala, ele entra em contato com um cavaleiro de metal, dizendo que ele não precisa mais fingir que não está observando. O cavaleiro de metal o atende. E o imperador diz achar que está perdendo tempo, pois sabe muito bem que o cavaleiro conhece a localização do esconderijo dos monstros. E se ele não dividir a informação, não será possível chegarem a tempo. E diz que ele não ficará bem se o refém morrer. Então o cavaleiro diz que prefere que morra o refém, pois se ele entregar a localização, é bem possível que todos os heróis acabem mortos. E que fez a escolha mais razoável baseando-se em seu senso de justiça. O imperador diz que ele tem outra escolha. E que ele pode participar da luta. Perguntando o porquê de tanto medo. O que exatamente aconteceu com a sua unidade no local? E que método os monstros usaram? Então o cavaleiro de metal responde: o rei dos monstros se chama Orochi. E diz não conhecer seus métodos, mas suspeita que ele controle tentáculos em formas de chifres, como se fosse uma mão. E com um único ataque destruiu tudo, até mesmo o dispositivo de autodestruição. Porém, o que assusta de verdade não é a associação de monstros propriamente dita, mas o resto do mal que observa o mundo, aguardando para dominá-lo, assim que a humanidade estiver enfraquecida.
e aconselha ao imperador dizendo que tome cuidado, não confie em ninguém, que acumule poder e guarde forças. E que para lutar pela justiça ele só precisa dele mesmo. E assim eles terminam a conversa. O imperador criança achou que essa conversa foi uma perda de tempo. E que tem que trabalhar muito ainda, pois precisa encontrar a base deles o mais rápido possível. Do outro lado da cidade vemos Fubuki subindo algumas escadas. E dizendo que seu grupo foi derrotado, e que pelo menos a metade da culpa tenha sido de Tatsumaki. E que por conta da emergência, precisa traçar um plano com a sua outra divisão. Enfim ela chega ao seu destino. Ao tocar a campainha, e quando a porta é aberta ao ver a careca, diz: Saitama? Mas, não era ele, e sim Bob, o irmão de Silver Fang. Ele olha para Fubuki e pergunta se ela é amiga de Saitama, e a convida a entrar. Ao entrar, Fubuki fica embabacada com o que está diante de seus olhos. Sem acreditar como poderia um herói classe B ter em sua casa os heróis mais fortes e poderosos da associação como Silver Fang, Genos, King e ainda Bob o irmão de Silver Fang. Enquanto Bob fazia acupuntura nas costas do seu irmão, King jogava com Saitama, e avisava que era Fubuki. Saitama não dá a mínima atenção preocupado com seu jogo, perguntando ao King como ele poderia ter derrubado a fada que ele levou tanto tempo para upar. E Genos pergunta a Fubuki se ela estava ali para interagir. Enquanto King diz a Saitama que a personagem dele é muito fraca. Silver Fang pede desculpas a Fubuki, por ali estar tão cheio, e pede para que ela pegue um pano úmido. Saitama revoltado diz que o personagem dele é quase o dobro do personagem de King, e alega que o jogo está quebrado. King diz que isso faz parte da mecânica do jogo. E se ele não aceita é melhor ele desistir. Então Saitama pergunta quanto mais ele precisa upar o personagem para vencer. King diz que nem se ele evoluir o máximo o personagem ele conseguiria vencê-lo pois ela é muito ruim. Saitama pergunta se o outro personagem dele tem chances. E por que King não falou isso no começo? King diz que o outro também é ruim, e que os personagens bonitinhos é que são os fortes. E Fubuki, perplexa com o que escutava, pergunta o que era aquilo. E foi então que Saitama notou sua presença, e perguntou o que ela estava fazendo lá. Ela disse que era uma emergência, pois os membros de seu grupo foram aniquilados, e pergunta se ele faz ideia do que estava acontecendo. Diz também que a associação de monstros é muito perigosa, e que isso não é hora deles ficarem jogando. Saitama pede para Fubuki relaxar, e que acabaram de voltar. E só estão dando uma pausa. Fubuki brava diz: Você tá deitado. Então Genos reforça dizendo a Fubuki: É como Saitama falou. Não foi só o seu grupo que estava na batalha, nós acabamos de enfrentar inimigos poderosos também. Fubuki então diz ao Genos, que de olhar para você eu percebi. E pergunta, o que Silver Fang estava fazendo lá? Pois o King ela já tinha visto antes na casa de Saitama. Silver Fang diz que também vai lutar, e só está descansando um pouco. Pois ele exagerou na última luta, e acabou machucando as costas, que não consegue se mover. Bob diz que havia muito tempo desde a última vez que usaram aquela técnica juntos, e seu joelho também está doendo. Então Fubuki entende que eles também fizeram parte daquela guerra. E se pergunta o porquê de Saitama sempre está no meio de tudo. E como sempre, com um tom autoritário, Fubuki diz ao Saitama que era lógico que os monstros que eles enfrentaram eram fortes. Pois com eles os fracos não têm vez. Me recuso a acreditar que você não esteja nem um pouquinho nervoso. Saitama então respondendo diz que isso é normal, que essas coisas acontecem a toda hora. Fubuki retruca dizendo, como isso poderia ser normal? E Saitama com cara de paisagem diz, porque ela está sempre irritada. Então King concorda com Fubuki, dizendo, não vejo normalidade em nada disso. Fubuki, ainda mais irritada, bate na mesa, e chama Saitama para uma reunião de combate. Então Saitama sem dar a mínima, pergunta o que ela está fazendo em sua casa. Ignorada por Saitama, Fubuki pergunta aos Genos se a associação passou alguma instrução de combate, já que ele é um herói classe S.
Genos então responde que estava ocupado desde ontem, tanto no combate contra os monstros como ajudando Saitama com as lutas do campeonato. E por isso não teve nenhum contato com o QG, e Silverfang diz que seu comunicador caiu em um buraco no chão. King avisa que graças à onda de choque do soco de Saitama o comunicador dele quebrou. Então Fubuki pergunta: qual é o plano? Já que a batalha começou. Genos diz que precisa de reparos, e que então, irá ficar de fora por enquanto. Pois em menos de 12 horas o seu corpo havia sido aprimorado, que o Dr. Kuzeno passou a noite toda trabalhando, e a essa hora ele deve estar dormindo. Saitama disse que nem mesmo o doutor não iria imaginar que seu corpo seria danificado em menos de 12 horas. E King diz que tem assuntos a resolver. Contudo, Fubuki diz ao Saitama que são só os dois. E que o QG já deve ter elaborado um plano de combate, e com isso os heróis da classe B e C serão impactados de acordo com as suas atuações nesta guerra, podendo ser bem ou mal visto no futuro. Vendo que Saitama está com cara de paisagem, ela pergunta se ele está ouvindo e continua dizendo que desta vez os inimigos são bem organizados e que só pensam neles mesmo. E que ao invés de colaborar entre eles, deve ter um monstro muito poderoso controlando todos. Silverfang concorda. E diz que será mais complicado com Garou se aliando aos monstros. E Bob diz que perderam a chance de derrotá-lo enquanto ele estava só. E também diz que se os monstros tiverem mais aliados como a centopeia anciã, não terá jeito, e que Silverfang precisará se aposentar agora mesmo do trabalho de herói. King comenta com Saitama que o caçador de heróis esteve perto deles e eles o perderam. Saitama disse que soube que ele conseguiu caçar muitos outros heróis. E achou imperdoável, falando que o pior de tudo foi que ele nem tentou caçá-lo. E acha que é por culpa do seu nome de herói, que é careca de capa. Então Saitama veste a sua capa, calça suas luvas, e se prepara para sair, dizendo que já volta. Genos o pergunta se ele sabe onde está o Garou. Então Saitama diz que vai acabar com a raça dele. E depois comprar Buki Shoi. Então vemos Fubuki desanimada, pensando que será um saco fazer com que Saitama e os outros se juntem ao seu grupo. E em outro prédio vemos o Sr. Narinki falando que a associação de heróis é inútil. E reúne um grupo com 7 soldados. E diz que seu filho está só e desesperado para ser salvo. E os manda para o distrito abandonado da cidade Z, para encontrar a base dos monstros. E a eles entrega roupas aprimoradas de combate, com armas secretas, que conseguiu na associação de heróis. E afirma que elas têm um poder que supera em força muitos heróis, e pede que eles liberem todo o potencial dos trajes, e que destrua todos os monstros que ouse cruzar em seus caminhos. E se conseguirem trazer seu filho de volta em segurança, até mesmo os netos dos soldados, estarão feitos pelo resto das vidas deles. Então vemos o exército pessoal de Narinki. Toshogaru o capitão, Soshi, Shizope, Azami, Noria, Sanshon e Gumago. Eles avançam rumo à cidade Z. E assim acaba o capítulo 86/120, do mangá de One Punch Man. Espero que tenham gostado, e não esqueçam de se inscrever no canal, curtirem, e ativarem o sino de notificação. E aguardem até os próximos capítulos, pois juntos acompanharemos toda a trajetória do nosso herói de um soco só. Até a próxima!